Quer decorar sua casa inteira? Venha passear e comprar na Franca Vila Móveis. Conforto, hospitalidade e atendimento de primeira. Não se preocupe, aqui tem vaga para receber seu veículo. Chegue, estacione e entre. Você é o nosso convidado especial. Franca Vila Móveis. Entrega rápida e garantida. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde à senhora, boa tarde ao senhor. Ou como diz o nosso diretor Marcos Falcone, para quem vai nos assistir nas reprises, bom dia, boa tarde ou boa noite. Né? Brincando um pouquinho nesse início de programa, porque estamos vivenciando uma situação bastante séria. E em função disso, inclusive, estamos fazendo o nosso programa hoje de máscara, no sentido de conscientizar as pessoas da importância do uso da máscara, que, aliás, será o primeiro assunto que vamos comentar agora na nossa entrevista, a respeito da máscara e da necessidade da máscara e do quanto ela é necessária no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas saídas à rua. Mas, quero dizer à senhora e ao senhor, primeiramente, que quero agradecer o carinho e a atenção que dispensam toda semana o nosso programa. Quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. E dizer que hoje vamos entrevistar o Dr. Roberto Aldir, que é pediatra, mas vamos falar também das inter-relações do coronavírus, do Covid-19, com as crianças, com a pediatria. Portanto, fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer.
Muito bem, retornamos e vamos iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Dr. Roberto Aldir, que é pediatra. Dr. Roberto, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Boa tarde. Doutor Roberto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, primeiramente, a respeito do senhor, da sua carreira, da sua vida, para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouquinho quem é o Dr. Roberto Aldir. Boa tarde, né? Como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende da hora que a pessoa assiste. Porque nós temos reprises, sim, eu entendi. Que às vezes vai de manhã, às vezes chega à noite. Porque acaba passando em outros momentos, então a gente não sabe em que momento a pessoa está. Exatamente. Bom, na verdade, eu sou pediatra de vocação. Na verdade, eu, muito pequeno, já tinha vontade de ser pediatra. Eu queria ser médico e queria ser pediatra. Eu não sei se eu queria ser primeiro pediatra, depois ser médico, ou se eu queria ser médico, depois pediatra. Mas, assim, eu sempre tive muito interesse em ser pediatra, sempre gostei muito de criança. Então, é uma coisa que, desde pequeno, eu gosto de lidar com criança. Então, essa foi a minha missão, né? meu caminho. Eu comecei a gostar de pediatria vendo o meu pediatra me atender. É uma pessoa que já é falecida, e ele atendia lá em Copacabana, que é o Dr. Dulcídio, que era o meu pediatra. E aí a gente acabou vendo ele atender, gostei da situação e acabei resolvendo fazer medicina. Fiz medicina, formei aqui em Petrópolis, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou médico formado aqui na cidade. Minha turma é a turma de 1987, tenho vários colegas aqui na cidade, vários médicos importantes aqui na cidade. E é um prazer trabalhar com criança. Eu gosto muito de ser pediatra, é uma profissão que eu gosto demais, é o que eu gosto de fazer. Muito bem. Doutor Roberto, eu no início do programa, eu expliquei aos nossos telespectadores do porquê nós estamos fazendo o programa com máscaras hoje. Que esse aqui é um programa de conscientização também. Não é só um programa de informação, de desmistificação de lendas urbanas. Conforme eu disse, não é um programa técnico a respeito da medicina. É um programa que procura levar a senhora e o senhor, com uma linguagem bastante simples, o maior cabedal, reunirmos o maior número de informações possíveis acerca de um determinado ramo da medicina. Então eu falava que estamos fazendo o programa com máscara por uma razão de conscientização. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da importância e da necessidade do uso da máscara. Isso merece até um relato sobre o que nós estamos vivendo, né? Em relação ao coronavírus, a pandemia que está assolando o mundo, o Brasil e o mundo, né? O que acontece? Quando a gente começou com essa situação, a máscara não era um bem tão importante, porque a gente reservava a máscara apenas para as pessoas que estavam realmente doentes. E os profissionais de saúde tinham alguma indicação, não era uma coisa tão necessária. Hoje, com a disseminação da doença, com você tendo um maior número de casos, você não sabendo quem é que é a pessoa que está com a doença, porque o que acontece? O coronavírus ele se apresenta em várias situações. A pessoa pode não ter sintoma absolutamente nenhum e ter a doença, e estar transmitindo. A pessoa pode ter uma forma leve da doença, que pode ser tratada em casa, com sintomáticos, como se fosse uma gripe, um resfriado, ou às vezes até com diarreia ou dor abdominal, isso também pode acontecer. E a pessoa pode ter caso moderado, que vai acabar tendo a necessidade de se internar, e o caso grave que tem que ir para o CTI, que é o que está tão preocupando a gente nesse momento. Então, como é uma doença que ela tem várias formas de apresentação, a pessoa de uma forma sem ter nada, achando que está bem, estando bem, ela pode estar com vírus e na hora que ela tosse, na hora que ela fala, as gotículas de saliva passam e ela pode transmitir a doença. Então, daí a necessidade das pessoas usarem máscara em convívio social a maior parte do tempo. Na verdade, o que a gente gostaria mesmo é que as pessoas cumprissem as determinações de ficar em casa. Então, isso eu acho que acaba sendo até mais importante, você diminuir o convívio social, diminuir as aglomerações, diminuir o estar na rua. Isso já seria até mais importante do que a máscara.
porque a máscara acaba sendo uma necessidade da pessoa que está aí na rua. Mas a importância no momento, eu acho que é da pessoa ficar em casa. A gente sabe que as pessoas têm necessidades, tem que ir no banco, tem que ir no mercado, mas, na medida do possível, restringir essas saídas. Essas saídas têm que ser restritas para diminuir a circulação das pessoas, para a gente tentar diminuir o aumento do número de casos, que isso é uma realidade. Isso tem acontecido, as pessoas têm saído, as pessoas estão na rua, e isso faz com que os casos acabem aumentando por causa dessa facilidade que o vírus tem de transmitir. Esse vírus ele tem uma característica, ele pode transmitir, uma pessoa pode passar para de 3 a 6 pessoas, então é um número relativamente alto. Então, o ideal mesmo é que as pessoas fiquem em casa. Essa que é a maior, que eu acho que é mais importante até do que o do uso da máscara. E a máscara, se você tem que ir na rua, é ideal que você e a outra pessoa use a máscara. Quer dizer, para as duas pessoas estarem com máscara para evitar a chance de você passar a doença. Porque a máscara vai filtrar um percentual bem grande de chance de você ter a doença. Muito bem. Doutor Roberto, eu estava comentando com o senhor em off aqui no intervalo, de que Petrópolis está hoje é terça-feira, dia 28 de abril, que nós estamos aqui em Petrópolis há 6 dias sem nenhum caso de óbito. Isso, por um lado, nos dá um certo alívio. Por outro lado, pode levar as pessoas a um determinado relaxamento dessa condição necessária de estar isolada, de estar em casa. Como é que o senhor enxerga essa situação momentânea? Conforme eu digo, é uma situação de momento, ou seja, 6 dias sem óbito, porém, não quer dizer que amanhã ou depois não... Bom, a gente não quer que ninguém morra. A gente quer que os óbitos sejam reduzidos. E você ficar 6 dias sem ter um óbito confirmado pelo coronavírus é uma coisa muito importante. O grande problema é que às vezes pode ter... Algumas pessoas podem ter ido a óbito, e essa resposta eu não sei lhe dar, porque eu não trabalho na rede pública, no hospital público, eu trabalho numa rede particular, eu trabalho no Hospital Unimed. E o que acontece? Às vezes a pessoa pode ir a óbito e esse óbito ainda não foi confirmado pelo coronavírus. Isso é uma possibilidade. Então, assim, não estou dizendo que tem erro na estatística, só estou fazendo uma constatação. Isso pode ter acontecido. A gente não tem eu não tenho como lhe garantir. Mas, assim, o fato da gente ter um número de óbitos menor, de 6 dias não ter óbito, isso é ótimo. E a gente quer que não tenha óbito nenhum mesmo. Esse é o nosso objetivo. Mas o mais importante é que a pessoa não se infecte, que a pessoa não se contamine para não ter a chance de ter que ir para o hospital, para sobrecarregar o serviço, porque a gente tem um número de leitos que pode se saturar, né? Porque você vai ocupando as vagas, vai ocupando os leitos de CTI, você vai ocupando os leitos de enfermaria, isso pode saturar, e a gente chegar num momento crítico de não ter condição de atender adequadamente as pessoas. Esse é o nosso maior temor. Então, o importante é que as pessoas tomem medidas de controle, que lavem as suas mãos, que usem a máscara, e a lavagem de mão tem que ser uma lavagem de mão frequente, ou com água e sabão, ou com álcool gel. O álcool gel, a água e sabão não substitui o álcool gel, e o álcool gel não substitui a água com sabão. Se você tiver com a mão com alguma sujidade, se a mão estiver suja, é com água e sabão que você tem que limpar. E se você estiver na rua e se a tua mão está limpa e você, cada vez que toca num objeto, você usar o álcool gel, é perfeito, é isso que nós temos que fazer. Mas na falta do álcool gel, se toda vez que você for lavar a mão com água e sabão, também funciona. Então, o importante é as pessoas lavarem as suas mãos e usarem a máscara numa medida de tentar evitar o contágio. Muito bem. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança.
Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. A lente, que aí diminui a chance de... Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o Dr. Roberto Aldir, que é pediatra. Doutor Roberto, nós agora no intervalo estamos falando que as pessoas que estão... claro, ninguém tem o hábito de estar usando a máscara o dia inteiro. E as pessoas que usam óculos têm uma certa dificuldade porque pelas frestas da máscara escapa e embaça o óculos. Sim. E o senhor deu uma dica interessante, eu gostaria que o senhor repetisse aos nossos telespectadores essa dica. Bom, muito antigamente existia um produto que você usava no óculos que aquilo não embaçava de jeito nenhum. Isso não está mais à venda. Eu não sei onde se vende mais isso. Mas uma maneira que eu aprendi, isso eu também aprendi, que eu também não sabia. Você pega o sabão em barra, sabonete de glicerina, um sabonete em barra. Você pega e passa na lente, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora do óculos. Depois você passa um guardanapo, né, um material para limpar o óculos e diminuir a chance de embaçar. Acho que outra coisa importante que eu acho que a gente tem que falar, a gente falou tanto do uso da máscara, mas as pessoas têm que entender a maneira correta de usar a máscara. A máscara tem que estar cobrindo o nariz e a boca. Ela não pode ficar no queixo, porque a gente vê muita gente usando a máscara aqui no queixo, não tampando nada. Não adianta, a máscara está protegendo o quê? A máscara então tem que proteger, ela tem que tampar adequadamente o nariz e tampar adequadamente a boca. E não pode ficar tocando com a mão a máscara.
Não pode ficar, na verdade, não pode tocar o rosto nem com máscara, nem sem máscara. Porque se você toca nessa superfície que está protegendo, você vai ter a chance de se contaminar. E se você pegar a sua mão e usar e botar a mão no olho, botar a mão na boca, você vai estar se contaminando. Essas são as maneiras que as pessoas se contaminam. Às vezes não é nem pela tosse da pessoa. Às vezes ela se contamina pegando numa maçaneta, tocando na máscara, tocando no rosto. Entendeu? Então essas coisas as pessoas têm que entender, que por isso que é a importância de lavagem de mão. A lavagem de mão, ela é tão importante, ou até mais do que o próprio uso da máscara. Então a gente tem que estar lembrando sempre que são as duas coisas que tem que fazer hoje, no momento, para tentar evitar a doença, é usar tanto a máscara e fazer adequadamente a lavagem da mão. Lembrando que a lavagem da mão, você tem que lavar a mão nessa parte da frente, tem que lavar entre os dedos, tem que lavar a parte do dorso da mão, da palma da mão, lavar o punho. Isso é super importante. A mão tem que ser sempre muito bem lavada. Uma forma de você fazer, você contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você, em média, para a lavagem das mãos, com o álcool gel, dura em torno de 20 segundos. Você tem que botar isso na cabeça, você tem que lavar a mão em torno de 20 segundos. E com a lavagem da mão na água, em torno de 40 segundos. Para fazer uma lavagem bem efetiva da mão. Essa que é a maneira certa de fazer. Bom, duas dicas importantíssimas que a senhora e o senhor receberam agora nesse momento. Mas eu queria entrar no nosso assunto do nosso bate-papo e aproveitar a sua especialidade, que é a pediatria. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, a respeito da imunidade das crianças, desde o nascimento até a adolescência. Existe alguma particularidade de vantagem ou de desvantagem dessas crianças agora com relação à sua imunidade e essa pandemia que nós estamos vivenciando? A criança tem alguma vantagem? Não tem vantagem nenhuma? É igual a um adulto? A imunidade dela também tal? Ou se a criança tem mais imunidade, porque nós vemos poucos casos com crianças do coronavírus, se compararmos ao número total. Porém, são crianças já com comorbidades, ou seja, crianças diabéticas, hipertensas, com problemas cardíacos, com problemas respiratórios e tudo mais. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, a respeito da imunidade infantil. Bom, isso é importante para a gente relatar algumas coisas nessa situação. A criança, ela tem a mesma chance de pegar a doença como de um adulto. Ela tem a chance de pegar. A vantagem que as crianças têm hoje é que elas complicam menos. As crianças rígidas, ou as crianças que não têm nenhum tipo de comorbidade, elas têm uma chance menor de complicar. Existem algumas teorias sobre isso, a gente não tem ainda uma certeza a respeito. Existem algumas relacionadas a algumas enzimas que o adulto tem mais do que a criança. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, as crianças, elas, na grande maioria das vezes, elas têm sintomas simples de um resfriado ou de uma gripe comum, entendeu? Isso não quer dizer que ela não tenha a mesma chance de um adulto de pegar a doença. Ela tem uma chance menor de gravidade. Tá? Isso nas estatísticas mostram que a quantidade de óbitos em criança, elas são menores, a quantidade de gravidade é menor, as internações são menores, mas isso não quer dizer que ela não vai pegar a doença. Ela tem a chance de pegar daquela maneira leve ou assintomática ou moderada e vai passar para todo mundo. Então é muito importante nesse momento as escolas estarem fechadas, porque a criança ela tem a facilidade de pegar e trazer para casa até de uma forma, como ela tem mais chance de ter forma mais leve, e trazer para o adulto ou para a vovó, que está na casa junto com ela. E aí é que mora o perigo, entendeu? Então, assim, por isso a grande necessidade das escolas ficarem fechadas, das crianças não frequentarem a escola. Porque é muito comum a gente ver essa situação, né? A criancinha está lá na escola, eu chamo isso como se fosse um álbum de figurinha vazio, a criança. E cada figurinha é uma doença viral, vamos dizer assim. Você tem as suas figurinhas, eu tenho as minhas figurinhas. Aí a gente chega na escola e troca as figurinhas. Eu pego as doenças que você levou para a escola e eu passo as doenças que eu tive
na minha casa. Então você vai fazendo essas trocas. E com o coronavírus e com as outras doenças virais não tem diferença, pode acontecer isso. Aí ele vai pegar essa doença, vai trazer para sua casa e vai infectar a mamãe, vai infectar o papai e o risco de pegar no vovô e na vovó. Entendeu? Então esse é um perigo. A criança ela tem a mesma chance, tem a chance igual de pegar a doença. O problema é que a vantagem é que ela tem uma possibilidade menor de gravidade. Mas isso a gente tem que impedir de pegar, porque aquilo mesmo que você falou. Existem crianças com várias comorbidades. Tem criança diabética, tem criança hipertensa, tem criança cardiopata, tem criança ainda mais aqui em Petrópolis, muita criança com asma, muita criança com problemas respiratórios. A gente tem uma gama absurda de crianças assim. Então, é super importante as crianças ficarem em casa. É super importante as crianças ter todo esse método de higiene, lavar a mão, orientar para a lavagem de mão. E assim, eu não vejo motivo para uma criança hoje ter que sair de casa, entendeu? Se ela está sem a escola, é para ficar em casa. Então você vê criança andando na rua, por que ela está na rua, né? Às vezes uma situação que a mãe não tem com quem deixar, enfim. Mas o ideal é que a criança fique em casa, para ela não pegar a doença e não passar para os outros. Porque a chance que ela tem de pegar é igual a dos outros. E eu te digo mais, até mais chance. Até porque criança é aquela coisa, ela mete a mão em tudo, ela pega em tudo, ela bota a mão na boca, ela bota a mão no olho. Ela não está hoje preocupada com a doença, então aí acaba que ela tem uma chance maior de se infectar. Então é por isso que é super importante a criança ficar em casa. Você sabe que o senhor falou uma coisa interessante agora, que é no fato de que a criança ela não tem limites na sua mobilidade. Ou seja, ela bota a mão na boca, bota a mão no chão, pega a coisa do chão, leva para a boca, enfim. E não tem, salvo raríssimas exceções, que o número não é muito grande, existe uma educação dentro de casa para a criança lavar as mãos toda hora. Imagino que, nesse momento, pai e mãe estejam mais atentos a esse detalhe. Né? Mas nós sabemos que Petrópolis não é uma cidade muito bem informada com relação a uma série de coisas que seriam uma série de hábitos que não são levados muito a sérios aqui na cidade. Mas eu queria lhe perguntar uma outra coisa. O senhor fala que Petrópolis tem um alto índice de asma, uma doença respiratória. Eu lhe pergunto o seguinte, devido ao nosso clima, essa asma, essas rinites alérgicas e tal, elas são provenientes da nossa umidade e do mofo que fica dentro de casa? Ou seria uma outra causa? Bom, a asma, bronquite, rinite, ela tem causas super variáveis, tá? Mas o que você falou faz todo sentido. A gente tem uma chance maior de ter mofo, por causa da umidade, a poeira domiciliar. São os principais causadores, é o perfume, é o cigarro. Entendeu? A gente tem uma incidência grande de asma aqui porque as pessoas acabam ficando fechadas, com janela fechada. Aí tem o tapete na sala que acumula poeira, ácaro. É o tapetinho, é o cobertor que fica guardado, que você pega para poder... hoje está frio, você pega o cobertor sem antes tirar ele antes do armário. Então fica aquele cheiro de guardado. Então assim... Por isso que Petrópolis acaba tendo uma incidência maior, porque você fica mais exposto aos causadores de alergia. Né? Então daí que está, talvez, não sei dizer se Petrópolis é o lugar que tem mais asma do que os outros. O problema é que você acaba ficando mais exposto. Você mesmo disse, é a umidade, é o mofo, é a poeira domiciliar, é o cara que fuma, é o perfume que a mãe usa. Então são vários os fatores. A asma, até de causa infecciosa pode, você tem um processo inflamatório que vai desencadear uma crise, isso pode também. Então é um universo muito grande. Né? Então assim, eu acho que é isso, né? A quantidade de situações que você acaba sendo exposto e acaba tendo crise, né? Não, eu comentei o problema do nosso clima aqui, das nossas condições de umidade, excesso de chuva e tudo mais. Porque, casualmente, há poucos dias atrás, eu estava comentando com uma pessoa e ela me disse assim, eu morei 50 anos no Rio de Janeiro. Quando vim morar em Petrópolis, estou há menos de 10 anos aqui em Petrópolis e consegui ganhar uma rinite alérgica.
Não é que ela conseguiu ganhar uma rinite alérgica, a rinite alérgica já era dela. É que ela foi exposta, exatamente, ela foi mais exposta ao alérgeno que está causando a rinite. Tá? É aquela coisa, por que o cara tem menos isso? Por que o cara tem menos chance? Porque o cara tem menos crise no Rio? É calor. Normalmente as janelas estão abertas. Outro problema também que a gente não pode esquecer é o ar-condicionado, se você não limpa adequadamente o filtro. Também pode causar. Mas o cara fica mais ao ar livre, a temperatura é melhor do que aqui, o inverno lá não é tão rigoroso. Você consegue ficar com a janela aberta, não precisa fechar. Aqui não, aqui você acaba tendo uma temperatura menor, aí você fecha a janela, fecha tudo, é o tapete para você não pisar no chão que é frio. Então essas coisas todas acabam aumentando a exposição ao que faz a alergia, ou ao alergeno, entendeu? E aí você acaba tendo crise. Não é que a pessoa, ela não foi exposta ao alérgeno. Se ela é exposta, ela vai ter a crise, entendeu? Ela já tem a doença já é dela. Ela só não desenvolve porque ela não está sendo exposta. E se ela for exposta, ela vai desenvolver. O senhor falou uma coisa muito interessante e eu vou dar uma dica pessoal. Olha, eu não sou médico, mas vou dar uma dica pessoal à senhora e ao senhor. Essa semana, eu fui verificar o filtro do meu ar-condicionado no carro, até porque já havia escutado essa mesma recomendação do Dr. Roberto. Eu fui olhar o filtro do carro, estava cheio de pó. Basta retirar o filtro de ar do ar-condicionado do carro e, com aquele ar que tem no posto de gasolina que enche pneu, dar uma limpeza no filtro de ar do carro e recolocá-lo no lugar. Melhor seria trocar o filtro de ar. Mas o filtro de ar a gente sabe que custa 100 e poucos reais. Se você não pode, nesse momento, que está todo mundo com dificuldades financeiras por conta desse isolamento social, por conta de muita gente não estar trabalhando, retire o filtro do ar-condicionado do seu carro, dê um jato de ar no posto de gasolina, no filtro, recoloque no lugar. Essa é uma dica importante, porque o ar-condicionado do carro acumula germes, bactérias, fungos e outras coisas mais. Não é verdade, doutor? Sim. É importante. Bom, eu queria novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos com o Dr. Roberto Aldir, pediatra. Fique conosco. Cara, quando eu tirei o filtro do carro... Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis.
2231-7555 e também na Estrada União Indústria, 10.396, Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Roberto Aldir, pediatra. Doutor Roberto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora, fizesse uma breve explanação a respeito das imunizações que as crianças precisam obrigatoriamente ter e respeitar. Esse é um tema que eu gosto muito de comentar, que eu gosto muito de falar, porque é o que eu mais trabalho com imunização. Nesse momento de crise que a gente pede para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas deixarem de frequentar a rua, mas é importantíssimo elas estarem com as crianças e os adultos e os idosos com seus calendários vacinais em dia. É super importante, porque a gente tem que lembrar que a gente não tem só coronavírus, a gente tem sarampo, a gente tem catapora, a gente tem dengue, a gente tem pneumonia, a gente tem N doenças, doença meningocócica, que a gente tem condição que a gente tem possibilidade, que tem um arsenal de vacinas para você se proteger. Na verdade, no Brasil, a gente tem 3 calendários de imunização. O Programa Nacional de Imunizações, que é o nosso Programa Nacional do Governo, que é um programa muito bom, tá? Que ele tem uma variedade muito grande de vacinas. Tem o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, que são muito parecidos. Eles só se complementam. Os mais completos acabam sendo da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunização, onde você tem um arsenal de opções de vacina maior do que o Programa Nacional de Imunizações. Mas o nosso Programa Nacional de Imunizações ele é um programa que ele é bem completo, tem bastante vacina. Falta alguma coisa ou outra ali, mas no fundo você tem um grupo de vacinas, um grupo de proteção, um grupo de imunizantes que são muito importantes para a criança. Então, na medida do possível, é super importante a mamãe sempre levar o seu filho para vacinar. Às vezes pode atrasar uma semana, ou no máximo 2, mas por favor não deixe o calendário de vacina atrasar muito, porque isso é importantíssimo, a vacinação está em dia. Porque a gente tem que lembrar que agora há pouco tempo a gente estava com sarampo em uma situação muito crítica. Então a gente tem que estar com as vacinas em dia para a gente não ter reintrodução de doenças, como foi o caso do sarampo. A gente só teve o sarampo no Brasil de novo, uma coisa que a gente já tinha recebido o selo de erradicação da doença e perdemos, porque as pessoas negligenciaram o seu calendário. Entendeu? Tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto. E aí a doença voltou com casos até fatais, que a gente teve vários casos. É só a gente recordar que há 6 meses atrás a gente estava com muito caso de sarampo no Brasil. Então, é super importante as pessoas deixarem as suas vacinas em dia. Isso é muito importante. Daí eu falo da criança, para a mamãe levar no centro de saúde, para o adolescente, para o adulto e até para o idoso, porque a gente tem vacina para todo mundo. A gente fala que tem vacina de 0 a 110 anos, né, vamos dizer assim. É vacina para todo mundo.
né? E são vacinas super importantes. Nesse momento, em relação ao coronavírus, a gente tem que lembrar que a vacina contra a gripe ela é super importante para ser feita. A vacina na rede pública está disponível para as faixas etárias que ela é liberada. Está sendo feito um programa para tentar evitar as aglomerações. As pessoas estão indo de uma forma organizada. Já se fez a vacinação para os maiores de 70. As pessoas com dificuldade de locomoção está tentando fazer a vacinação em domicílio. Isso a prefeitura está fazendo. Se eu não me engano, agora é o momento da vacinação entre 55 e 70 anos, porque tem todo um cronograma que está sendo seguido. Depois as crianças até 6 anos vão ser vacinadas. Isso são as vacinas que são liberadas na rede pública. E as redes privadas, na medida do possível, também estão fazendo vacina para a população em geral, porque a vacina da gripe está liberada para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Então, qualquer pessoa pode tomar a vacina. E a vacina, nesse momento, ela é importante porque a gripe e o coronavírus são doenças que têm características muito próximas. E se você está vacinado, quando você coloca isso para o doutor, ele vai pensar, bom, pelo menos a gripe a gente está descartando aqui o diagnóstico. Vamos pensar nas outras causas para pensar nessa patologia que se apresenta na pessoa. Então, você estando com a vacina da gripe em dia, é uma coisa a menos para a gente se preocupar. Daí a importância de você estar com a vacina da gripe em dia nesse momento. Doutor Roberto, o senhor falava também, agora no nosso intervalo, a respeito de uma vacina que seria altamente recomendável aos idosos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, a gente tem um programa, na verdade, para os maiores. Como eu disse, existe calendário de vacina para criança, existe calendário de vacina para o adolescente, existe calendário de vacina para o adulto e existe calendário de vacina para o idoso. O calendário de vacina para o idoso, na verdade, tem algumas peculiaridades que eu vou tentar colocar aqui, mas ela, na verdade, acaba sendo também uma necessidade de você complementar. Se a pessoa não tomou as vacinas, por exemplo, você tem uma pessoa com mais idade que não está protegida para difteria, tétano e coqueluche, ela obrigatoriamente, de 10 em 10 anos, tem que fazer essa vacina. E isso continua também no idoso. Então, a vacina contra difteria, tétano e coqueluche, ela tem que ser feita de 10 em 10 anos. E, além disso, a gente tem que lembrar que a vacinação contra a doença pneumocócica é uma orientação da Sociedade Brasileira de Imunizações, da Sociedade de Geriatria e da Sociedade de Cardiologia, das sociedades de uma forma em geral. Porque você tem um protocolo para você se proteger contra a doença pneumocócica. Tá? Você começa fazendo uma vacina, que a gente acha interessante você iniciar, que é uma vacina que protege para 13 tipos de pneumococo, e depois você complementa, dependendo da pessoa, com uma outra vacina que é a pneumo 23. Então, esse é um protocolo que você segue, né, de acordo com a situação da pessoa, para você protegê-la contra a doença pneumocócica. A doença pneumocócica, para o idoso, para a pessoa com mais de 60 anos, ela é uma doença que ela tem um poder de gravidade maior. Então, existe a possibilidade de você tendo uma doença pneumocócica, uma pneumonia, que é a maior pneumococo, ele pode dar meningite, pode dar otite, pode dar pneumonia, mas na pessoa mais velha, o que mais acontece é a pneumonia. De você ter uma pneumonia e ter que internar. E aí a sua qualidade de vida vai cair bastante. Então, se você tem uma arma para você se proteger, para evitar uma internação, é super importante. Porque o que todo mundo quer é qualidade de vida. Então, você tendo um esquema de vacinação adequado contra a doença pneumocócica, você diminui absurdamente a chance de você internar por uma pneumonia. E aí você tem qualidade de vida. Outra vacina que eu acho super importante mencionar aqui, que é uma vacina que já existe há algum tempo no nosso arsenal e ela é muito pouco usada, é a vacina contra o herpes zoster. Herpes zoster precisa de uma explicação, né? Herpes zoster, quem já teve sabe bem o que eu vou dizer. Quem conhece uma pessoa que teve herpes zoster sabe bem o que essa pessoa sofreu. Herpes zoster é uma doença que ela é o retorno de uma catapora que você teve na infância. A maioria das pessoas no Brasil tiveram catapora. Então, o vírus da catapora, ele fica quietinho no seu organismo. Quando o nosso corpo começa a dar algum sinal de fraqueza no nosso sistema imunológico, que a gente chama isso de imunossenescência, o vírus ele pode aparecer. Ou uma situação de estresse, ou a própria idade, ele aparece de novo. Normalmente com uma lesão entre os músculos intercostais aqui, entre as costelas. Às vezes aparece na face, às vezes aparece no olho.
E isso é uma doença de muita gravidade. Não é gravidade em si, ela não é grave. O problema do zoster é a dor e os riscos que ela tem. Se ela não foi diagnosticada adequadamente, rapidamente, quando ela dá essas lesões, elas acompanham o trajeto do nervo e ela faz ter muita dor, muita dor. Tem gente que padece de zoster por 1 ano, às vezes com dor, quando dá na região intercostal. E quando é em face, em olho, a pessoa pode até perder a visão. Então ela é uma doença complicada, chata de tratar e com muita sequela. Então é uma doença que a gente tem uma vacina que pode proteger a pessoa para evitar uma coisa tão chata como é o zoster. E lembrando que parece que é uma coisa que assim, eu nunca ouvi falar e tal, mas dados americanos mostram que 1 em cada 3 pessoas vai ter zoster. Ou seja, 30% da população tem chance de ter zoster. Então é uma doença muito chata, muito ruim, que interfere demais na qualidade de vida e que a gente tem condição de proteger com vacina. Eu queria aproveitar um gancho da sua explanação de agora e queria lhe perguntar 2 coisas. Primeiro, se Pneumocócica. Pneumocócica, se essa vacina pneumocócica e se essa vacina para zoster, herpes zoster, estão disponíveis na rede pública gratuitamente ou são... Infelizmente, o zoster ele não está disponível na rede pública. O pneumococo, na rede pública, com a receita, você consegue fazer a 23, mas a 13, que protege melhor do que a 23, não. Então, assim, infelizmente, só no particular. E a outra pergunta que se impõe nesse momento é a seguinte: uma pessoa que já teve herpes zoster, ela tomando a vacina, ela estará imune dali para frente ao retorno da herpes ou não? Essa é uma boa pergunta e merece uma explicação. Se a pessoa teve zoster, ela tem que esperar 1 ano para poder tomar a vacina. Né? Se eu tive zoster agora, eu posso tomar a vacina daqui a 1 ano. E a chance que essa pessoa que teve zoster de tê-la de novo é igual a uma pessoa que nunca teve. Então ele tem uma chance de ter o zoster outra vez. A proteção dessa vacina que a gente tem hoje, ela não é uma proteção prolongada. Tá? A gente tem essa vacina, ela vai proteger em torno de 7 anos. Tá? Ela não é uma proteção prolongada. A gente está esperando ansiosamente uma vacina que já existe fora do Brasil, que ela protege melhor contra o zoster, mas ela ainda não está liberada no Brasil. Ela vai ser liberada daqui a alguns anos, a gente não sabe quando, mas ela é uma vacina que provavelmente ela tem uma proteção melhor do que essa que nós temos hoje. Mas isso não quer dizer que eu tenha que esperar a próxima vacina chegar, porque se eu esperar eu tenho chance de pegar. Então é melhor eu fazer essa vacina agora e depois, quando a vacina chegar, eu tomaria outra. Não existiria esse problema, entendeu? O importante é a pessoa evitar de ter a doença. Então a gente faz essa vacina que nós temos hoje no Brasil e mais para frente, quando a outra vacina chegar, você tomaria ela, que essa vai dar uma proteção mais prolongada. Retornando novamente ao assunto da pediatria, é muito comum, e eu já vi casos a respeito, da criança logo que nasce, poucos dias depois, no corte do cordão umbilical, começar a haver uma secreção mal cheirosa. Eu lhe pergunto, isso é comum? Até porque eu vi 2 ou 3 casos, isso é comum? Ou isso aí é uma falta de cuidados, de higiene da mãe com relação à criança? Não, vamos lá. O cordão umbilical, ele deve cair do 7º ao 21º dia. E, normalmente, tratando adequadamente, não é para acontecer nada disso. Então, às vezes, acontece uma situação, às vezes não é nem desleixo da mãe, às vezes, por um descuido, uma coisa qualquer, ele pode infectar. Não é comum, mas isso pode acontecer. A maneira correta de cuidar do coto umbilical é, toda vez que você for trocar o bebê, álcool a 70% no coto. Entendeu? Várias vezes. O coto, ele cai por mumificação, ele seca e cai. Então, quanto menos você molhar o coto, banhos, banho é uma coisa tão boa, né? Mas assim, para o neném, se você ficar molhando muito o coto, existe a chance dele ficar úmido e às vezes infectar. Então ele cai, o coto cai por mumificação, ele vai secando e cai. Entendeu? Que é um tecido morto já. O cordão, depois que você corta, ele perde a função. Então aquele restinho do cordão,
ele cai dessa forma. Você tem que, ele vai secando e mumifica e cai. Então você colocando sempre álcool gel, ele vai tirando a água, ele vai secando e cai. Então se isso for feito direitinho, normalmente não dá problema nenhum. Uma outra questão que se impõe, e eu acho que essa é uma questão também esclarecedora à senhora e ao senhor, é pai e mãe devem evitar de levar crianças, nesse momento, a consultórios médicos e a hospitais ou não? Ou só em casos de extrema necessidade tem que ir? Pergunta complexa, né? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem orientado ao máximo diminuir a frequência dos hospitais para coisas que não são importantes. Entendeu? Para coisas que não são importantes, tá? A ida ao consultório para uma orientação, hoje eu atendi 3 crianças, por acaso, né, no consultório. A gente tem restringido a ida ao consultório da mesma forma que a pessoa tem o risco de pegar uma doença na rua, ela tem o risco de pegar no consultório ou no hospital. Então é importante, como eu não posso ir contra aquilo que eu disse, que é para ficar em casa, né? Para tentar, as pessoas têm que ser orientadas a ficar em casa. Agora, tem situações que as pessoas precisam de orientação. Um bebê pequeno, um recém-nascido, uma criança de 1 mês, uma criança de 2 meses, onde a mãe necessita de informações, a gente tem que orientar a mãe de uma forma que ela seja bem orientada para não cometer equívocos. O peso da criança, para ver se ela está adequadamente sendo pesada, isso acaba sendo necessário você fazer. Agora, é outra situação, uma criança que iria no consultório para mostrar um exame. Isso pode ser feito pelo celular, você poderia orientar a mãe, está tudo normal, fica tranquilo. Então, assim, coisas que eu posso resolver de uma forma mais fácil, a gente nesse momento evita de fazer a consulta. A verdade é essa. E a ida ao hospital, se você... É uma situação que a criança tem um desconforto respiratório, uma dificuldade respiratória, ou tanto o adulto quanto a criança, ou está com uma dor que não consegue resolver. A gente tem que lembrar que as outras doenças continuam acontecendo. Aconteceu, não sei se foi nessa semana ou na próxima, eu estava de plantão, apendicite, que é uma coisa que vai continuar acontecendo. Uma pessoa infartar. Então as pessoas têm que lembrar que o hospital é para ir quando você precisa. A verdade é que às vezes as pessoas, pela facilidade, né, enfim, acabam procurando o hospital com coisas que podem ser postergadas ou resolvidas mais para frente. Isso, eu acho que nesse momento não é para ir realmente. Agora, se a pessoa está com uma situação que não está conseguindo resolver, tenta o contato, não consegue, ou então está com dificuldade de resolução, está vendo que não está resolvendo, tem que levar no hospital, fazer o quê? Não tem jeito. Mas a gente volta a repetir, é importante você ir se realmente tiver necessidade. O hospital agora é reservado para uma situação onde você realmente precise, entendeu? Evitar a ida por uma questão de uma coisa simples que não, na verdade, você poderia resolver com um telefonema ou até conversando com o seu próprio médico pelo telefone ou no consultório, enfim. Então, assim, evitar ao máximo ir ao hospital por coisas pequenas. Hoje, por exemplo, até a orientação, se a pessoa tem tosse, coriza, nariz escorrendo, uma febrícula, a orientação é tentar resolver por telefone. Olha, bastante líquido, novalgina para febre, observa, tá? Vamos aguardar, vamos ver a evolução da doença, porque o tratamento é esse que a gente tem que fazer. E agora, a pessoa está com falta de ar, com dificuldade para respirar, tem que ir para o hospital, não tem jeito, é importante ir, porque vão ter medidas a serem feitas. Ou ela vai precisar de oxigênio que ela não vai conseguir fazer em casa, ou alguma terapêutica diferente, enfim, isso a gente vai ter que realmente tem que ir ao hospital. Doutor Roberto, nós estamos chegando próximos ao final do nosso programa. Infelizmente, esse cronômetro aqui, ele é implacável. Sim. Então, eu queria lhe dar 2 ou 3 minutos para as suas despedidas e para que o senhor fale mais um pouquinho a respeito do que o senhor quiser. Fique à vontade. Bom, eu vou voltar a insistir com as pessoas de ficarem em casa, de lavarem as mãos e usar a máscara. E agora, outra coisa que eu acho que eu já falei e vou voltar a repetir é em relação à imunização. É importante as pessoas deixarem os calendários em dia. A gente hoje não tem vacina contra o coronavírus. A gente acredita que vamos ter essa vacina. Não sei dizer quando. As previsões acreditam que provavelmente 1 ano e 6 meses, mas eu já ouvi
já ouvi relatos que provavelmente na primavera, aqui, outono, lá na Europa, teria vacina. A gente tem que torcer para a vacina chegar logo, porque, na verdade, a maneira mais adequada da gente se proteger contra uma doença viral é a vacina. Eu queria saber aonde, nesse momento, estão os defensores do antivacinismo, que são contra a vacina. Né? Você nem ouve falar nisso nesse momento. Porque a vacina, na minha opinião, é o caminho para a gente poder conter essa epidemia de uma forma mais fácil. Mas a gente hoje não tem essa vacina. A gente torce e pede a Deus para a gente conseguir logo que essa vacina chegue, né, que a gente tenha uma condição de ter a vacina. Lembrando que não é um processo fácil, a feitura de vacina é um processo demorado. As expectativas, na melhor das opções, eram para daqui a 1 ano e meio. A gente, infelizmente, não vejo chance de a gente ter uma vacina com um intervalo mais curto. Eu já li alguma coisa a respeito de que provavelmente na primavera a gente teria uma vacina, mas isso a gente não tem essa certeza, porque para isso acontecer tudo tem que dar muito certo, todos os ensaios clínicos, todos os protocolos, porque também não adianta a gente fazer uma vacina que não vai funcionar. Então a gente tem que ter critério para a feitura de vacina. Então, nesse momento de pandemia, é a nossa hora da gente se resguardar e se proteger. Eu acho que esse é o maior acho que é a importância que eu tenho para falar nesse momento. Doutor Roberto, eu queria lhe agradecer imensamente sua vinda aqui, num momento que é difícil para todos, um momento que o senhor deixou seus afazeres para levar a senhora e o senhor um pouquinho de esclarecimentos. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do programa, que algumas dúvidas que a senhora e o senhor, porventura, deixaram de tê-la. Quero dizer o seguinte: muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela paciência, pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado pelas manifestações nas redes sociais com relação ao nosso programa. Isso é imensamente... me dá uma alegria muito grande, sabe? E é gratificante. E eu queria, portanto, desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Lembrando que na semana que vem teremos um novo programa na terça-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na TVC Canal 16. Novamente, uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa, está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis.
2231-7555 e também na Estrada União Indústria, 10.396, Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Vasques Corretora de Seguros. Faça seu plano de saúde com quem é especialista neste mercado. Pensou em seguro saúde, pensou Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. TVC 16. Aqui você se vê.